Olá, bom dia! O Brasil poderá colher pouco mais de 278 milhões de toneladas de grãos na safra 2020-2021, de acordo com dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, uma alta de 8% frente à safra de 2019-2020. Esse volume representa a produção de 15 grãos, sendo que milho, soja, algodão, arroz e feijão participam com 95% do total. Os cálculos foram feitos com base em dados de campo, previsões climáticas e imagens de satélite. Os pecuaristas estão no período de entre-safra, mas os preços dos principais insumos usados na alimentação bovina não param de subir. Entenda o motivo. A cotação da arroba segue em patamar recorde neste mês de agosto, mas, de acordo com o CPEA, as significativas altas nos valores do milho e do farelo de soja, importantes insumos da alimentação bovina, vêm prejudicando a relação de troca de pecuaristas. Segundo pesquisadores, esse cenário é verificado justamente neste momento de entre-safra pecuária, quando muitos produtores intensificam o uso do cereal e do derivado de soja na alimentação do animal. Na parcial deste mês, a venda de uma arroba no mercado paulista possibilita a compra de pouco mais de 16 quilos de milho. Em julho, esse poder de compra estava chegando a 18 quilos. Quanto ao farelo de soja, também ocorreu uma redução neste mês em comparação ao mês passado, mas ambas ficaram na mesma casa, em torno dos 8 quilos. E olha, os preços dos insumos já preocupam os produtores e já refletem no preço da carne bovina. Ainda assim, a pecuária deve ter um crescimento de pouco mais de 8% neste ano, em comparação com o ano passado. A alta do dólar e o aumento de consumo da proteína durante o período de isolamento social são os fatores que contribuíram para essa projeção. Durante a pandemia, o setor agropecuário cresceu. O valor bruto da produção deve registrar crescimento de 8,5% em 2020, na comparação com o ano passado, e chegar a quase 704 bilhões de reais. Os dados são do Ministério da Agricultura. A alta do dólar é outro fator que influencia, porque favorece as exportações. Hoje nós temos aí a arroba sendo bem valorizada em razão das exportações. Nós tivemos aí, pelo esse novo governo, a habilitação de novas plantas para mercados asiáticos, mercado chinês, né? E com isso possibilitou um aumento nas exportações, fazendo com que essa oferta, essa demanda que estava sobrando no mercado interno fosse exportado. No início do ano, a pandemia deixou produtores preocupados com o impacto que poderia causar no consumo de carnes. Só que este foi um dos setores que mais cresceram. E agora, como o momento é favorável para as exportações, principalmente de alguns produtos da lavoura, os criadores têm encontrado dificuldade de achar insumos para a alimentação dos animais. Milho e soja são os principais itens da ração. Apesar da previsão de aumento de 11% na produção, a Companhia Nacional de Abastecimento registrou recorde nas exportações de soja entre janeiro e maio. Foram 48 milhões de toneladas. O reflexo na criação de animais é imediato. Nos próximos dias, a arroba do boi deve superar o patamar dos R$ 240 em São Paulo. Para tentar driblar esses fatores que influenciam no preço e jogam a conta lá na frente para o consumidor, os produtores estão se unindo e investindo em tecnologia. Nós estamos numa fase nova, o pecuarista está se unindo através das associações. Pode citar o exemplo do Grupo Pecuária Brasil, que uniu a classe produtora. Hoje ele está mais tecnificado, ele tem mais informação em tempo real. Os mercados da arroba são trazido para eles em tempo real os valores que são praticados não só no estado de São Paulo, como nos demais estados. Então o produtor, através dessas redes sociais, através das associações, das representatividades, ele consegue melhorar a sua rentabilidade. Você também pode assistir a Record News ao vivo pelo YouTube. É só acessar youtube.com/recordnews. Ou, se você preferir, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí na sua tela, que ele vai te levar até o nosso canal na plataforma. Depois, é só se inscrever e ativar as notificações para acompanhar o nosso conteúdo exclusivo. As intensas chuvas e as incidências de granizo em Santa Catarina atingiram cerca de 22 municípios. As perdas nas plantações e produções agrícolas passam dos 50 milhões de reais.
É o que diz o levantamento preliminar feito pela EPAGRE, em conjunto com a Secretaria de Agricultura do Estado. Acompanhe. Mais de 1.100 estabelecimentos agropecuários foram afetados por esses eventos extremos e com perdas estimadas aí acima dos 50 milhões. Principalmente a parte das residências, galpões, estufas, né, as benfeitorias nas propriedades e máquinas e equipamentos. E os danos às lavouras, né, tanto temporárias quanto permanentes. E na pecuária também algumas questões chamam a atenção, né, pois as benfeitorias prejudicadas afetam diretamente o desenvolvimento da atividade pecuária. Nós tivemos danos em culturas como o alho, a cebola, né, principalmente devido ao granizo, e o fumo, o morango e outras hortaliças, principalmente por causa das estufas, né, os abrigos protegidos que foram afetados nesse processo. De lavouras permanentes, novamente, nós temos a cultura da banana e as palmeiras, né, na produção de palmito, e agora também a erva mate, que foi afetada por causa do vento excessivo. Nós tivemos aí na pecuária a questão do leite, né, a coleta e o resfriamento afetado, e a morte de animais na avicultura e suinocultura, pois vários barracões onde os animais ficam alojados foram destruídos, né, e isso necessitou de realojamento desses animais. Os levantamentos eles estão sendo realizados, né, junto com as defesas civis de cada município, e a EPAGRE, a Secretaria da Agricultura, nós estamos nos articulando para viabilizar políticas públicas para que as famílias possam retomar suas atividades e retomar sua renda. Nós já estamos fazendo a questão dos laudos de Proagro, né, o seguro agrícola para esses cultivos que têm financiamento via custeio, a questão de orientação, o uso de políticas públicas que possam já viabilizar as atividades das famílias, principalmente com o crédito rural, e também incluir nas políticas que nós tínhamos já elaborado junto ao ciclone Bomba, agora também nesse momento essas famílias que possam ser alcançadas nesse processo, né? Agora você vai acompanhar um caso curioso. Um frango anda fazendo muito sucesso em Serquilho, no interior paulista. O motivo? Ele nasceu com 4 patas. O Chiquinho, nome dado pelo dono, até ia ser vendido, mas não teve jeito não. O bichinho já virou xodó da família. Esse é o Chiquinho, tem cerca de 60 dias e se transformou em uma curiosidade na cidade de Serquilho. O frango nasceu com 4 patas. As 2 a mais são bem curtinhas, mas renderam uma grande surpresa. Além das 2 patas normal, ele tinha mais 2 patinhas pequenas, no bumbumzinho dele, atrás dele. E aí eu separei ele, falei, vou ver, vou esperar separar para ver o desenvolvimento dele, como ia ser, dessas patinhas, se elas iam desenvolver junto com o passar do tempo, né? Que ele tinha chegado para mim com 1 dia, 2 dias de vida. E falei, vou separar para ver essa coisa nova, essa coisa diferente, que é a primeira vez que aconteceu comigo. O André tinha acabado de comprar 200 pintinhos com apenas alguns dias de vida para comercializar na loja agropecuária de insumos agrícolas. E nem percebeu que no meio deles estava o Chiquinho com as 2 patas a mais. Foi a esposa do André que notou algo. A partir desse momento, ele já começou a ter um tratamento diferente. Crio codorninhas aqui na minha agropecuária, então assim, fica na lâmpada, porque são recém-nascidas. E eu acabei colocando junto com elas, para não ficar sozinho, para não deixar no lote das aves que eu comercializo aqui na loja, para não acontecer de algum cliente levar, tá certo? Às vezes até dá algum problema, porque é estranho, né? Uma novidade. Eu também queria saber como ia ser o desenvolvimento dele. O André acredita que as 2 patas são resultado de algum problema genético, mas a veterinária que cuida do Chiquinho explicou que pode ser também um outro motivo. Outra alternativa seria a incubadora. Na hora que o pessoal coloca o ovinho para incubar, há uma elevação da temperatura, e essa temperatura em alto nível, né, ou abaixo do nível desejado, não o ideal, que acaba sem querer acontecendo, acaba migrando geneticamente também esta célula errônea. A veterinária também explica que casos como o do Chiquinho não são comuns e vai ser preciso esperar para saber como vai evoluir. Não é comum, né, um animalzinho desse estar com 2 patinhas assim, né?
Essas duas patas, elas não têm função nenhuma no momento, os ligamentos, a musculatura, é tudo atrofiadinho, não tem função nenhuma. Ele é pequenininho ainda, mas pode acontecer do crescimento dele e elas acabarem se desenvolvendo juntas, mas sem função nenhuma no caso dele. E essa diferença que transformou o frango de granja no frango mascote garante uma longa jornada, viu, Chiquinho? Chiquinho vai virar o mascote aqui da loja, porque já está ficando famoso. Então ele vai ficar aqui sendo bem cuidado, bem tratado. A gente já falou hoje sobre os aumentos de preços nos insumos usados na alimentação bovina. Mas essas altas não atingem apenas a pecuária. Os suinocultores também estão sentindo os reflexos. Confira. Mesmo diante da forte e seguida alta nos valores dos insumos utilizados na suinocultura, como milho e farelo de soja, os preços recordes do animal vivo estão alavancando o poder de compra dos produtores neste mês de agosto. Segundo o CPEA, no mercado de suínos, a oferta restrita de animais para abate e a demanda aquecida da indústria por novos lotes, principalmente por conta das exportações, mantém em elevação os valores no mercado independente. Quanto ao milho, a equipe de grãos do CPEA apurou que os preços seguem em acentuado movimento de alta no mercado interno desde junho, mesmo com a colheita avançada da segunda safra. O impulso vem da retração de vendedores que limitam a disponibilidade do grão no spot brasileiro, da demanda interna firme e das exportações. Para o farelo de soja, as altas se devem ao aumento no preço da matéria-prima e à demanda doméstica aquecida pelo derivado. O Record News Rural termina aqui. Eu espero você na próxima edição. Até lá!